Oi, gente querida, tudo bem? Graça e paz seja com vocês. Bom dia. Deus te abençoe ricamente nesse dia. Então, hoje a nossa oração vai ser uma oração toda especial. E a gente vai usar um texto que eu gosto muito desse texto, porque essa parte da Bíblia me traz muita esperança. E eu espero que traga muita esperança para você também. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. Se é novo aqui, ajude a gente para que essa mensagem, a nossa oração possa chegar em muitas pessoas. Então vamos lá. Hoje a gente vai meditar no texto de 1 Reis, capítulo 19. Abra lá a tua Bíblia que a gente vai ver um pouquinho sobre a história de Elias. E a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida. Então abra lá e não se esqueça de compartilhar e de dar um like aí no vídeo, que ajuda muita gente. Então vamos lá, você está comigo? Amém? Diga um amém forte aí. Amém? Amém. Então vamos lá. O primeiro verso diz assim, ó. Capítulo 19, o verso 1. Diz assim, ó. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: faça-lhe como lhe aprover os deuses, se amanhã estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zibo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou maior do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Então vamos parar aqui, vamos tirar algumas lições. Teve um tempo, o povo de Israel sempre eles tendiam por rumo a idolatria, né? Eles sempre davam medo de se desviar. E nesse tempo, os reinos eram divididos. Tinha o reino de Judá e o reino de Samaria do norte. E quem foi escolhido para ser o rei de Samaria foi quem? O rei Acabe. E quando Acabe foi eleito, não eleito, mas ungido, né? Ele foi escolhido para ser rei. Ele fez logo a aliança política e ele se casou com quem? Com Jezabel. Essa aí mesmo que você conhece. Então, Jezabel, quando ela veio para o reino de Israel, de Samaria, ela trouxe 850 profetas de Baal junto com ela. Então o paganismo foi entrando aí dentro do povo de Deus. Mas Deus sempre é misericordioso. E Deus chama uma pessoa para combater isso. E quem é que ele chama? Elias, o nosso personagem aqui. E Elias é chamado por Deus. E era uma cidadezinha bem pequena onde ele estava. E Deus manda Elias, vai lá e fala para Acabe que vai passar 3 anos e meio sem chover. E Elias não manda um WhatsApp, não manda uma carta, ele simplesmente vai lá e chega para Acabe e fala: vai passar 3 anos e meio sem chover. E pega e some. E Elias deve ter perguntado: Senhor, para onde é que eu vou? E o Senhor guiou ele para ir lá para o ribeirinho, né? O ribeirinho de Querite, o bracinho lá, que ele ia ser alimentado e ele ia beber água de lá. E durante esse tempo que ele passou lá, irmãos, o que Deus fazia? Deus mandava um corvo levar alimento para ele, pão e carne, e ele bebia água do ribeiro. Todo dia o corvo ia lá levar o alimento para ele. Deus cuidava muito bem de Elias, assim como ele cuida da gente. Então, só que o ribeiro secou. Então, o Senhor Elias: para onde é que eu vou, Senhor? Vai para Sarepta, e vai ter uma viúva lá que ela vai te ajudar. Mas Elias: é terra de Jezabel. Aí Deus: não, é lá que ninguém vai te procurar, que Jezabel não vai te achar. E Elias creu e foi. E chegou lá, parece até que ele foi egoísta, porque ela só tinha farinha e azeite para fazer comida para ela e para o menino e morrer. Mas Elias fala: faz para mim que não vai te faltar pão. E ela fez, ela creu. O que aconteceu? E Elias foi e falou que não ia faltar mais
farinha e azeite até que chovesse água, que chovesse naquela época. E o diabo, irmãos, irritado com Elias, o diabo vai tirar a vida daquele garoto. Mas Elias pega o garoto, debruça ele nos seus braços. E ele ora e o que acontece? O menino ressuscita. Então a primeira lição que a gente tira aqui, que a vontade de Deus, ela nunca vai te levar para um lugar onde a graça de Deus não vai te guiar e te abençoar. Quando Deus chama a gente, esse chamado era para cuidar da gente primeiro. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa para Ele, Deus ele te sustenta, Ele te abençoa e Ele te guia. Porque que nem Deus quando chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para ele ter uma bênção, mas chamou ele para ser uma bênção. E do mesmo jeito, Elias ele foi chamado por Deus, ele viveu uma vida de aflição, de dificuldade, mas Deus estava cuidando dele. Ou seja, o chamado de Deus é um chamado da graça de Deus. E Deus, quando Ele chama, Ele acompanha, Ele ajuda, Ele faz, Ele te guia. Então, aceite o chamado de Deus, porque Deus Ele te chama para te abençoar. Mas acontece, continuando a história, passa 3 anos e meio sem chover e cumpre esse tempo. E Elias vai lá para onde acaba e a Bíblia é meio irônica, né? O que acontece? Elias chega lá e fala e Acabe: o que tu faz aqui, perturbador de Israel? E Elias: perturbador é tu que levou o povo para o pecado, é tu que levou o povo para a idolatria, para o demônio. Vamos fazer um teste, um holocausto de Deus e um holocausto do diabo. Aquele que descer com fogo vai ser o Deus verdadeiro. E eles foram, você sabe, os profetas de Baal passaram um dia se rasgando, se lanceteando, gritando. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não desceu o fogo do céu. Mas a Bíblia fala que já era a tardezinha e Elias pede para que joguem água. E Elias ele simplesmente ora. E o que acontece? Desce fogo do céu. E a Bíblia fala que aqueles 850 profetas de Baal, eles foram mortos. E fala que Elias também, ele bota a cabeça entre os joelhos e ele começa a orar. Ele ora 6 vezes. E o que acontece? Ele pede para o seu moço, ele olha para o céu, o céu está como bronze. Mas Elias ora a 7ª vez. E o que acontece? Desce água, desce chuva. Deus é longânimo, Deus é paciente. E Elias, a Bíblia fala que Elias sai descendo o Monte Carmelo, guiando o rei naquela chuva, porque ele ainda era um rei, ele, mesmo que era uma pessoa que não prestava, mas Elias estava fazendo o papel do profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo. E aquele rei era tão ruim, tão imoral, que quando ele chega no palácio, ele deixa o profeta a noite toda lá pegando chuva. E eu imagino assim, que Acabe chega para Jezabel: rapaz, o teu Deus Baal aí não é nada não, porque os teus profetas foram mortos e não aconteceu nada. E aquela mulher irritada, usada pelo demônio, o que ela faz? Ela decreta que até chegasse o dia, Elias iria morrer. E Elias, quando soube dessa história, o que fazer? Um cara que derrotou 850 profetas de Baal, então a mulher ia ser fácil de vencer. Mas ninguém sabe, irmãos, porque a fé o abandonou. E Elias, ele pega e foge. Ele foge para o caminho de um dia. Ele chega debaixo de um zimbro e ele pede, senão uma coisa, pede a morte. Ninguém sabe o que aconteceu, mas Elias, ele entrou numa certa depressão momentânea, mas depressão diária, porque quando a gente fica com depressão, a gente perde a esperança. E ele estava lá. Mas eu fico imaginando como que um cara que fazia, que Deus usava ele tanto, ele ficou daquele momento, ele estava depressivo. Aí que a gente vê que a gente está possível, tudo pode acontecer, né, irmão, na nossa vida. Mas acontece que quando ele estava lá dormindo, Deus ele nunca se afasta da gente. E Deus manda um anjo lá. Olha que vai subindo. Primeiro foi um corvo, depois uma mulher, agora um anjo, vai crescendo.
E aconteceu que o anjo tocou lá Elias e levou a comida para Elias. Elias levanta, ele come aquela comida, bebe aquela água e pega e dorme. E Deus, e o anjo, o que eu faço? Acorda de novo. E o anjo acordou Elias de novo. E em vez de Elias voltar para o ministério, Elias foge em direção contrária para o Monte Sinai. O percurso que ele andou foi 40 dias e 40 noites, fugindo do propósito de Deus. E eu acredito que o anjo deve ter perguntado: o que eu faço, Senhor, agora? Elias surgiu. Aí não, deixe comigo agora. Quando o anjo não resolve, Deus resolve. E aqui, irmãos, essa pessoa é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus foi lá. E primeiro, enquanto ele estava naquela caverna, Deus manda um terremoto, Deus manda uma coisa de fogo, Deus manda várias coisas, mas Deus não estava ali. De repente, tem um cisto tranquilo. E Elias sabia que era a voz de Deus. E Deus pergunta: o que tu fazes aí, Elias? E Elias faz: o que eu faço aqui? Eu tenho sido zeloso com o Senhor, eu tenho feito a tua vontade, mas aquele povo não quer saber de reforma. O Senhor foi bondoso, o Senhor agiu, mas aquele povo não quer nada não. Mas o que Deus fala para Elias? Elias, volta para o teu caminho. E Deus fala assim: lá tem 7.000 servos meus que não dobraram o joelho a Baal. Segunda lição, irmão. Quando a fé te abandona, Deus não te abandona. Quando a coragem te abandona, Deus não te abandona. Quando a alegria foge de você, Deus não foge de você. Quando a alegria, quando a esperança, quando o motivo que te faz viver te foge de você, Deus não foge de você. O profeta tinha fugido de Deus, mas Deus em nenhum momento fugiu do profeta. Querido, mesmo que a gente possa se desviar, mas Deus nunca foge da gente. Deus sempre está lá chamando e guiando. E Elias, ele fugiu, ele entrou no certo de depressão. Então, irmão, todos nós podemos passar por depressão. Por mais que a gente esteja ligado a Cristo, mas é uma coisa que nós todos estamos sujeitos. Porque uma pessoa usada por Deus, que nem Elias, ele pegou, imagine a gente hoje. Todos nós estamos sujeitos, mas uma coisa que nós estamos sujeitos à depressão, mas também nós temos Deus ao nosso lado, que pode fazer a gente vencer. Então não menospreze quem está com depressão, com alguma ansiedade. Ajude essa pessoa, porque a pessoa está doente, ela está com ansiedade, está com depressão, com alguma coisa assim, não é sinal que Deus está distante dela. Deus nunca sai de perto da gente. E uma coisa que a gente tem que entender: enquanto Elias fugiu do propósito de Deus, nesses 40 dias não tem nenhum milagre. Então, quando a gente foge do propósito de Deus, a gente acaba não recebendo os milagres de Deus. Mas vem a pergunta: por que isso ocorre com a gente? Porque tem uma escritora cristã que fala assim: há na vida de todos momentos de desapontamento, momentos de tristeza, momentos que parece que a morte é o melhor caminho. Por que isso aconteceu na vida de Elias e acontece na nossa vida? Eu quero terminar com uma história de David Sverfeld. Foram missionários chamados por Deus em 1921, ou seja, 100 anos atrás. E eles eram os missionários e eles foram chamados por Deus para ir pregar em um país chamado Zaire, que era um lugar num país africano, e eles foram para uma tribo chamada Noera. E eles andaram várias tribos lá, só que não deixavam eles pregar, eles armar a tenda. Então ele chegou nessa vila chamada Noera e perguntaram para o chefe da tribo: podemos armar nossa tenda aqui? Ele falou: não, os deuses não aprovam que vocês armam a tenda aqui. Então eles armaram a tenda na estrada entre uma tribo e outra e ficaram lá. Eles passaram 6 meses lá. E nesse período, e quando eles foram para lá, eles foram com os Erickson, que eram outro casal. Mas depois, logo muita malária, algumas dificuldades, os Erickson voltaram para a Europa. Mas David e Sverfeld ficaram lá. E durante esse período de 6 meses, eles tiveram contato com uma pessoa, com um jovem que vendia frango e ovos.
E toda vez que esse jovenzinho ia lá levar frango e ovos, ele Esvia-Field pegava para ele. Eles pegavam para aquele garoto. Mas aconteceu que um tempo depois, Esvia ficou grávida. E ela teve uma filhazinha muito bonita chamada, que botaram o nome de Ainá. Mas logo um tempo depois, Esvia morreu. E David ficou muito descontrolado, ficou muito triste. E ele pega a Ainá, sua filhazinha, e leva para os Erickson. E logo um tempo depois, os Erickson colocam o nome de Ed, o nome da criança. Mas aquele homem, David, voltou para a Europa e ele nasceu uma revolta no coração dele, que ele desejou uma coisa, que ele nunca mais queria ouvir falar sobre Deus. Ele nunca queria ouvir falar a palavra Deus, revoltado com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque as coisas não aconteceram como David tinha programado. E muitas vezes na nossa vida acontece do mesmo jeito. Acontece coisas que não estão no nosso planejamento. Acontece coisas que a gente não imagina. E fica o diabo na nossa vida. E fica o diabo lá, não, abandona a verdade, sai, larga a tua fé, morre porque Deus não está contigo. E o diabo fica na nossa vida fazendo isso. E é mentira. E David tomou essa decisão de nunca mais ouvir falar sobre Deus. Mas Ed, ela cresce, ela se casa com um pastor, que ele era líder do seminário teológico lá em Seattle. E certo dia, Ed estava em sua casa e chega uma correspondência contando a história de missionários. E tinha uma cruz branca que contava a história de uma mulher que tinha dedicado a vida por Deus, dedicado a vida a Deus e por causa do sangue dela, várias pessoas tinham conhecido a Jesus lá no Zaire. Só que era uma história. E tempo se passou, o esposo de Ed foi convidado para fazer uma palestra num congresso de missões, né? E ele fez essa palestra e no momento dos testemunhos tinha um pastor lá contando testemunho que no Zaire tinha mais de 100 mil cristãos que tinham se batizado lá no Zaire, e foi numa linda festa. E ela ficou curiosa para perguntar para aquele rapaz: será que ele não conhece a minha mãe? E ela chegou com o tradutor lá e perguntou se ele conhecia Esvia-Field. E logo ele: e quem é você? Você conhece? Aí ela falou: não, é porque é minha mãe. E ele perguntou: você é a Aina? Aí ela: esse é meu nome, mas eu me chamo Ed. E ele contou que ele era aquele garotinho que vendia frangos e ovos. Vendia frango e ovo toda semana. Ele fala que tempo depois ele aceitou Jesus. Ele pegou para o chefe da tribo e tem toda uma história por trás. E toda aquela tribo se entregou ao Senhor. E ele contou que através do sangue de Esvia-Field e de outros missionários, mais de 100 mil pessoas tinham se entregado a Jesus por causa do sangue dela e de outros missionários. E ele fez um desafio: vai lá ver a tumba da sua mãe para você conhecer. E ela tomou uma decisão e foi lá. Só que tempos se passou e ela tomou uma decisão de ir aonde seu pai, que estava outra vida, bebedor de cachaça em outros momentos, e ela vai lá na Suécia visitar seu pai. E ela chega lá e ele fala: eu nunca queria ter levado você lá. Nunca queria ter levado sua mãe. Ela fala: calma, pai. E ela conta toda aquela história, irmão, que Deus tinha feito por causa do sangue de Esvia-Field e de outros missionários. Aquele tanto de pessoas tinham se entregado ao Senhor. E David realmente conheceu toda a história. E aí tem um livro que fala, que é o Batismo do Espírito Santo, ou Power Fresh em inglês, que fala que David, naquela tarde, ele se entregou ao Senhor, ele se reconciliou com Deus. E 5 meses depois, David descansou no Senhor. Ou seja, irmãos, muitas vezes não dá para nós entendermos todas as coisas, mas uma coisa a gente pode entender: que Deus, ele nunca foge da gente. A gente pode estar no leito de morte, a gente pode estar com depressão, a gente pode fugir de Deus, mas Deus, ele nunca foge da gente, porque o chamado de Deus é o chamado da graça de Deus. Eu não sei o que você está passando na sua vida,
às vezes tá com a família destruída, com a família arrasada. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus ele pode restaurar a tua vida. Ele pode restaurar o teu casamento, a tua vida. Eu não sei se você está nesse quarto, sozinho aí, pedindo uma coisa somente, pedindo a morte. Mas uma coisa eu te falo, Deus é contigo. Deus está vendo a tua dor. E logo, logo, Deus vai te livrar desse poço. Sabe por quê, irmãos? Porque a história de Elias é a nossa história. Vamos ver bem que 2 Reis, pra gente fechar. 2 Reis, capítulo 2, o verso 11, que diz bem assim: indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aonde? Para o céu, no redemoinho. Ou seja, a história de Elias é a minha história e a sua história. Deus quer tirar a gente desse mundo, porque esse mundo é uma caverna, esse mundo jaz no maligno. E Ele quer tirar a gente desse mundo e levar onde? Para o céu. Isso que Ele vai fazer com a minha e a tua vida. Então, meu irmão, minha amiga, confie em Deus. Mesmo que você tenha se afastado, mas volte para os caminhos de Deus, porque Deus nunca se afasta de você. E então é isso, meus irmãos. Deus te abençoe nesse dia. Nós já vamos orar. Eu queria que vocês orassem, e eu quero que vocês orem, que eu quero compartilhar um pedido da irmã Dalva Brasil. Me corrija, irmã Dalva, se não foi seu que estava no YouTube. E ela pede oração aqui, né? Por a família dela, pela irmã Mironeide, que é a irmã dela que está passando por momento de dificuldade. Nós vamos orar por vocês. Pode ficar firme que a gente vai orar e Deus vai abençoar vocês. E também ela pede à irmã Dalva que ore pela família dela, né? Pelo esposo que está também com dificuldades com álcool. Então também vamos orar pela família dela, pelo emprego, pela irmã Mirandeide e pelo esposo da irmã Dalva, tá, irmãos? Vamos juntar junto e orar por ela. E vamos assim, se você tem um pedido também, um agradecimento, coloca aí no vídeo que a gente vai estar orando e eu vou estar mencionando aqui no vídeo também. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos ama. Por o Senhor ter deixado um texto tão lindo que mostra que o Senhor, mesmo que a gente fuja do Senhor, mas o Senhor nunca foge da gente. Então, Senhor, abençoe a nossa vida, abençoe a irmã Dalva, que está passando por alguns momentos de dificuldade com a família. Ajude ela, ajude o esposo dela a se livrar do vício do alcoolismo. Ajude a irmã Mironeide também a vencer esse problema com a depressão. Não é nada fácil, mas o Senhor pode ajudar. Então guie todos nós e ajude nós a vencermos a dificuldade. Isso que te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, graça e paz seja contigo e Deus te abençoe sempre. Amém.